foi ouvido, o pessoal está indo ao MEC, estamos conversando, inclusive a oposição. Tem sido muito válido a conversa, e até o momento, nenhuma universidade falou, eu não tenho dinheiro para pagar uma atividade esse mês, mês que vem, ou no subsequente. Os primeiros problemas são a partir de setembro. Se a gente conseguir resgatar o dinheiro da Petrobras, que já está internalizado no Brasil, que foi roubado, foi recuperado, 600 milhões de dólares dá 2,5 bi, já é um grande alívio para as contas, mas a gente sempre vai ter que buscar racionalidade e transparência. A época de jogar dinheiro e sem perguntar onde vai e por quê, acabou. Próximo, por favor. Parece que evite manifestação. Diretrizes da nova gestão do MEC. Foco na educação básica, aprimorando o fundo de manutenção. Por favor, estamos indo muito bem até então. Esta é a Comissão da Educação. O ministro ainda possui 20 minutos. E CETASP. Obrigado pela correção, presidente Marcivânia. Então eu peço que, como aconteceu até então, não haja manifestação, o ministro segue com sua explanação. Então a gente hoje tem uma folha de pagamentos no MEC gigantesco, nas universidades uma folha gigantesca e tem baixa capacidade de manobra. As despesas discricionárias são limitadas porque a folha cresceu muito. Próximo. Aqui é mais do mesmo, gente. Despesa com o pessoal próximo, vai. Aqui mostrando o total de empregados no MEC. Né? 300 mil pessoas, onde é que estão? 73% nas universidades, 26% nos institutos federais. O MEC é uma grande universidade. Próximo. Se as universidades do Brasil fossem os estados, como é que estariam as contas dela em relação folha, orçamento? Tudo acima do limite. Elas, na média, têm 85% do orçamento gasto com folha. Os estados, quando estão mal, é 70%. Por isso que, como a gente ampliou muito a folha de pagamentos das universidades, a gente acabou engessando toda a estratégia de educação no Brasil. Próximo. Aqui mostrando o que acontece. Contingenciamento, como é que foi feito aqui, né? É aquela conta que 85% das despesas não são contingenciáveis. Estão integralmente preservadas, inclusive as promoções. Os professores estão recebendo o salário deles integralmente, inclusive as promoções previstas. A gente também tem orçamento impositivo e tem também despesas com a manutenção de refeitório, alimentação e auxílio ao estudante carente, que precisa de um dinheiro. Onde é que foi feito o contingenciamento? Nas discricionárias. Quanto representa o contingenciamento das discricionárias que foi seguro por algum tempo? 3,4%. Então, quando a gente fala, sai no jornal, teve um corte de 30% no orçamento da faculdade. Parou. Se você me falar que uma universidade privada cortou o orçamento dela em 30%, dia seguinte não vai ter metade das vagas. E não foi verdade isso. Não foi verdade isso. Ninguém foi mandado embora. Mas é direito. Veja, o Brasil está no limite de entrar numa rota de insolvência fiscal. Chama-se dominância fiscal. A gente está no limite disso. Espanha passou por isso, Portugal passou por isso, a Argentina passou por isso, a Grécia passou por isso, alguns estados estão passando por isso. Quando você vai para a insolvência fiscal, contratos que a gente tem como sagrados são rediscutidos. E eu peço encarecidamente, esse Congresso nunca se furtou aí na direção da luz quando o Brasil esteve à beira do abismo. A gente está muito próximo disso. Então, não adianta a gente tentar achar que os recursos são infinitos. Isso é aula de economia básica. Os recursos são finitos e os nossos desejos são infinitos. Ninguém vai questionar que é importante dar faculdade para todo mundo, dar creche para todo mundo, dar pré-escola para todo mundo, mas a gente tem que fazer escolhas. A economia é a ciência das escolhas, por isso que chama a ciência triste, de dismal science. Porque a gente não pode ter tudo que a gente quer ao mesmo tempo, tem que fazer escolhas. E é esse papel que a gente tem que fazer aqui. Quais escolhas nós, como nação, vamos fazer? Próximo. A gente está buscando soluções. Então, uma parte do que foi contingenciado pode ser resolvido. E
o contingenciamento só vai afetar. A gente já recebeu mais de 50 reitores. Muitos parlamentares já foram ao MEC, aceitaram o nosso convite. Acho que ninguém vai reclamar aqui que foi maltratado, que não foi ouvido. O pessoal está indo ao MEC, estamos conversando, inclusive a oposição. Tem sido muito válido a conversa. E até o momento, nenhuma universidade falou: eu não tenho dinheiro para pagar uma atividade esse mês, mês que vem ou no subsequente. Os primeiros problemas são a partir de setembro. Se a gente conseguir resgatar o dinheiro da Petrobras, que já está internalizado no Brasil, que foi roubado, foi recuperado, 600 milhões de dólares dá 2,5 bi, já é um grande alívio para as contas. Mas a gente sempre vai ter que buscar racionalidade e transparência. A época de jogar dinheiro e sem perguntar onde vai e por quê, acabou. Próximo, por favor. Parece que evite manifestação. Diretrizes da nova gestão do MEC. Foco na educação básica, aprimorando o fundo de manutenção. Por favor, estamos indo muito bem até então. Esta é a comissão da educação. O ministro ainda possui 20 minutos. E CETASP. Obrigado pela correção, presidente Marcivânia. Então eu peço que, como aconteceu até então, não haja manifestação. O ministro segue com sua explanação. Então, o que a gente propõe, e discutir com todos os parlamentares, inclusive de oposição, que estão sendo convidados, sim. Foco na educação básica. A gente quer induzir, a gente não quer obrigar nada. Simplesmente induzir, sinalizar e cobrar resultado. Só isso. Gestão orientada por resultado, mas tudo isso feito, sim, em conjunto com estados e municípios. A gente já teve mais de 10 reuniões com as secretarias estaduais e municipais, os representantes das municipais, óbvio. E já teve reunião com todos os secretários de educação estaduais. O Fundeb, que está aqui em discussão, que a professora Dorinha tem uma proposta aqui, eu acho que é uma oportunidade grande para esse parlamento dar uma sinalização que vai ter recurso, mas o recurso também vai ter métricas e metas bem calibradas para a gente jogar o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto, que está lá lutando, para ele ter o resultado que ele quer. Mais Brasil, menos Brasília. A gente quer passar o dinheiro direto para os estados e municípios, cobrando só o resultado. Disciplina, ordem e respeito em todos os espaços de educação. A gente quer esvaziar as tensões que existem hoje em alguns ambientes de educação. A gente quer, sim, que não haja mais áreas onde você não tenha o respeito, um bom trato dentro da aula. E aqui entra uma questão importante. Eu sou 100% a favor da autonomia universitária. Eu acho, inclusive, tem que dar mais liberdade para as universidades. Mais. Essa vai ser a nossa proposta ainda esse mês, não é? Ele me prometeu para ainda esse mês ser uma proposta de mais autonomia, mais liberdade para as faculdades. Mas o que acontece? A autonomia não é soberania. A universidade é de quem paga o imposto, é de todo cidadão. Ela não é um país à parte. Ela existe porque os brasileiros, como um todo, pagam impostos e votam nos senhores para dizer o que é. Os senhores são os representantes do povo brasileiro. Os senhores podem definir isso. Soberania significa o seguinte: ela não precisa cumprir as leis do país. A polícia não pode entrar no campus. Ela tem autonomia para fazer o que ela quiser? Não. Ela tem que obedecer às leis, ela tem que prestar contas aos senhores. Próximo, por favor. Ah, não, volta. Por favor, volta. Respeito à liberdade e diversidade de pensamento de todos os lados. A gente não quer nenhuma unidade educacional monocromática. A gente quer o arco-íris, a gente quer todas as cores lá dentro. Todas as cores. Todas as cores significa, inclusive, que até uma pessoa como eu possa entrar numa universidade e falar o que eu penso. Que é um absurdo hoje. Investimento em capital humano para aumentar a competitividade da economia brasileira. Próximo, por favor. Aqui, assim, tem o Fundeb falando de quanto a gente está gastando, quanto a gente gasta por aluno, né? Aí a explicação técnica que eu vou ter que pular porque eu quero me respeitar o tempo. Próximo. Gastos com estudante per capita. Então aqui mostra que o Brasil está gastando num patamar acima da América Latina com a educação como um todo. Os indicadores mostram que o Brasil está gastando mais que a América Latina. Próximo. O Brasil também tem um nível de desigualdade social muito alto.
Muito alto. É uma sociedade muito desigual. Mas grande parte disso é explicada por quê? Porque a nossa população não tem ensino médio. A principal variável que dá equilíbrio na sociedade é ensino médio. À medida que aumenta o percentual de gente que tem ensino médio, cai a desigualdade social. Próximo. Quanto o Brasil gasta em termos do PIB em relação ao mundo? Esses dados são de 2016, né, que está no último dado da OECD. A gente vê que a gente já está aqui, ó, no 6,2%. A gente já está num patamar alto. Próximo. E os nossos indicadores estão atrás de todos os países da América Latina, com exceção do Peru, que tem apresentado grande crescimento. Então, o que a gente vê aqui? O Brasil está atrás da Colômbia, atrás da Costa Rica, da Argentina, do Uruguai, que gasta menos que a gente, e do Chile. Por que a gente colocou como desafio subir 50 pontos no PISA? Porque subindo 50 pontos no PISA, o Brasil vai ter um nível de educação igual aos dos chilenos. 2013. 2015 aqui, ó. 2015, que é o último dado que eu tenho disponível. É o anuário de 2018, tá? Esse é o anuário de 2018, que é o mais recente. Esse é o dado mais atualizado disponível, que eu não estou tirando dado, estou tirando dado de fonte confiável. Então, o que acontece? Se a gente subir 50 pontos no PISA, a gente consegue atingir um patamar igual ao do Chile. Esse tem que ser o nosso desafio. Próximo. E quanto a gente gasta? Isso daqui é paridade do poder de compra, é como a gente mede, tecnicamente, quanto a gente gasta. Porque não adianta comparar o valor da Suíça com o Brasil. Por quê? Porque na Suíça, um professor, para viver, ele precisa de mais dinheiro para viver com o mesmo patamar de vida, porque o aluguel é mais caro, porque a alimentação é mais cara. Então você compara tudo a dólares pela paridade do poder de compra. Isso é tecnicamente correto. E a gente vê que a gente gasta 3 mil dólares por estudante, que é a mesma coisa que a Rússia gasta, que está aqui em cima no PISA, que o Chile gasta, que está aqui em cima do PISA, ou que a Argentina. O Uruguai gasta bem menos que o Brasil e está mais alto. Se você pegar, a Colômbia gasta menos que o Brasil e está mais alta. E aí você fala, joga mais dinheiro dentro. Os Emirados Árabes, ou Catar e Chipre, gastam muito mais que o Brasil e estão lá embaixo. Por que a gente foi visitar Taiwan? Porque Taiwan, que é a chinesa, que é a ilha, né, de Taiwan, Formosa, ela gasta pouco mais que o Brasil com educação básica e está em patamares top mundiais. Então é técnica aqui, não é só dinheiro. E é isso que a gente pede em respeito ao pagador de imposto. A essa pessoa que hoje gasta, que ganha 3 mil reais por mês e paga de imposto, na média, 10 mil reais por ano e vai ter que pagar 11 mil em vez de 10 mil. Próximo. Aqui mostrando como foi a evolução da produtividade do trabalho. Então você pega esse indivíduo, essa pessoa, essa criancinha que entrou numa escola brasileira e saiu, ao final, o que acontece? Quanto ela consegue produzir, gerar de bem-estar para a sociedade, gerar de riqueza para ela? A gente vai ver que o Brasil, em função do fracasso do ensino médio, ele ficou de lado. Ele não está evoluindo. A nossa capacidade de produzir riqueza no Brasil não está crescendo porque, sim, a nossa educação não está bem calibrada. Enquanto que os outros países todos foram embora. O mundo melhora. O Brasil que ficou de lado. Isso se reflete até em termos de PIB, renda per capita e arrecadação de impostos. Próximo. A gente pega o caso coreano. Ao final da Guerra da Coreia, um trabalhador brasileiro produzia quase 3 vezes o que um coreano produzia. Isso precisava de 3 coreanos para conseguir produzir mais que um brasileiro. Com a diferença da abordagem educacional da Coreia para a do Brasil, o que aconteceu? Hoje, você precisa de 2 brasileiros para ficar próximo de um coreano. O coreano hoje, sozinho, produz mais que 2 brasileiros. Não é porque o brasileiro é inferior, não é. Me recuso a acreditar que o brasileiro é inferior a um chileno, a um argentino, a um coreano, a um europeu. Eu me recuso a acreditar isso. É alguma coisa que a gente está fazendo, sim, durante o processo educacional no Brasil. E isso está acontecendo há muitos anos. Há muitos anos está dando errado isso. E a gente precisa, sim, rediscutir isso de uma forma técnica, científica. Próximo. De novo, o argumento do dinheiro. Vamos pegar o caso coreano. Um estudante,
E isso daqui é por estudante cursando o ensino. Um estudante brasileiro em relação ao coreano, do ensino básico, fundamental. No ensino fundamental, o Brasil está aqui. No ensino superior, nas faculdades, no ensino fundamental o Brasil está aqui e o coreano está aqui em cima. O coreano, a mesma Coreia do Sul, gasta menos com o estudante universitário do que nos anos iniciais. E o Brasil? O Brasil gasta muito mais próximo do que um coreano gasta. Gasta mais do que um coreano gasta, perdão. O estudante brasileiro custa mais do que um estudante coreano. Perdão. Próximo. Quanto custa um estudante pela métrica oficial? Isso daqui é métrica oficial. Tá? Um estudante brasileiro do ensino superior custa 14 mil dólares por ano. E eu vou voltar a esse assunto porque esse número é muito pior do que os senhores imaginam. Quanto custa um estudante na Coreia do Sul? 10 mil. Quanto custa um no Chile? 8 mil. Para onde vai o dinheiro? Está indo para cá. Agora o número que choca. Essa métrica é por estudante que está em curso. Nas universidades federais, a média é de 50% de sucesso. O que significa? 50% dos alunos que entram na faculdade desistem. Então eu quero saber o produto pronto ao final. O custo tem que ser medido pelo aluno que se forma. Então o custo, bem resumidamente, hoje um aluno custa 35 mil reais por ano na média do Brasil. Tem universidade que custa 80. Mas na média 35 mil. Cursando, o aluno formado custou 70 mil por ano. Passou 5 anos lá, a gente está falando de valores muito altos, muito mais altos que universidades de ponta pelo mundo. Próximo. Aqui mostrando, né, que sem dúvida, eu acho, a gente é contra cobrar de alunos de graduação. Não queremos cobrar dos alunos de graduação nas universidades federais. Não é nosso projeto. Graduação não. Por quê? Porque eu sei como é. Tem muita gente que consegue sair do estamento social graças a uma universidade federal. Mas é a verdade. Esse aluno, mesmo sendo pobre e humilde, ele está numa situação melhor, socialmente, do que uma criança que não consegue entrar numa creche ou ir para a pré-escola. Isso é fato. Um aluno que está numa faculdade federal e uma criancinha que está na média, um aluno que está numa universidade federal, uma criancinha que não tem acesso a uma creche, num estado pobre, eles estão em patamares sociais diferentes, sim. Próximo. Isso é estatística. E aqui, para fechar a parte teórica, quem está justificando investir em educação básica, não sou eu não. É o Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano 2000. Ele falou, e ele ganhou o Prêmio Nobel por causa disso, ele criou a curva de Heckman, e justificou isso em trabalhos acadêmicos. Na base, na educação infantil, você tem muito mais retorno social com a educação do que na ponta. Você tem que investir na base. Próximo. E por que na base? Porque nesses primeiros anos, isso daqui é pesquisa científica, gente. A capacidade cognitiva aqui, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, é aqui que você forma o cérebro de uma criancinha. É aqui que ela precisa de estímulo. É aqui que a gente perde a batalha no Brasil. Depois a gente perde também no ensino técnico, mas aqui a gente já sai lá atrás. Próximo. Acabou? Cumpri o tempo, eu agradeço a paciência, peço desculpa que eu corri, peço desculpa se eu falei alguma coisa que incomodou alguém, não é meu objetivo. Eu quero realmente ter um debate técnico, mas baseado em critérios científicos, sem medo de discutir dogmas. Por mais que pareça que não é possível que ele estava... Sim, e quem for ao MEC vai ver que a discussão é a mesma, a conversa é franca como essa, baseada em números, em métricas, em dados, em respeito a todas as instituições democráticas, e os senhores são os representantes, sim, do povo brasileiro, sendo da situação, sendo da oposição, sendo independentes, todos têm que ter o respeito, porque o voto, vocês representam o povo. Então, quando vocês vêm ao MEC discutir as universidades federais, ou os institutos federais, as senhoras e os senhores têm a legitimidade para estar lá representando os estados, os municípios, os eleitores, e por isso que vocês são todos muito bem-vindos ao MEC. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas é uma proposta de encaminhamento.
Agradeço.